Nossa, gostou? Do tom gutural. E aí? Mas é porque assim, gente, como é triste começar vídeo. Muito triste. É horrível. A gente nunca sabe como começar o vídeo. Mas eu vim aqui hoje pra vocês, pra gente debater um assunto bem polêmico. Que é o quê? Política. Por que polêmico? Nossa, uma coisa tão normal, tão corriqueira. Política faz parte da vida da gente. Sim, só que hoje em dia virou polêmica. E eu vou explicar por quê, tá? Seguinte, pra gente começar a falar esse vídeo, eu não quero explorar muito o fato da política em si. Eu acho que isso aí não vem ao caso, o vídeo ficaria muito extenso e essa não é a minha ideia. Mas eu queria falar com vocês a respeito de algumas ideias que estão rolando por aí, que não estão me agradando, que eu tô achando um pouquinho chato. E como se diz, né? O canal tá aqui, eu criei esse canal no intuito de conversar com vocês a respeito disso e vou tentar manter o meu contato visual com esta câmera aqui. Eu prometo, eu juro, um dia eu aprendo, não é por mal. O que acontece, pessoal? Vamos lá. A história, nossa, que chato. A história, lógico, uma historiadora falando de história. Não, gente, o problema é que a gente precisa do passado para evitar erros futuros. Isso está acontecendo? Não, de longe, nunca, jamais. As pessoas não estão olhando para trás para se basear no que falam, no que, digamos assim, gritam e regritam por aí. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro a minha posição política, que ela praticamente não existe. Nossa, mas que louca, como assim não tem posição política? Não, da maneira que vocês estão acostumados. Eu sou aquele tipo de pessoa que a gente costuma dizer que é um pouquinho agnóstico. O que quer dizer isso? Que política para mim é algo para ser estudado, é algo para ser analisado, é extremamente importante e tem que ser levado muito a sério. Mas aquilo não é a minha vida. Eu não vivo disso. Eu não saio igual uma louca por aí defendendo, ai, o meu político, o meu partido. Não, gente, pera lá, tá? Tem um caminho a ser traçado. Então, o que acontece? Eu encaro a política como algo extremamente sério, de muita responsabilidade. E já que nós optamos por ter esse tipo de política, então vamos fazer o trem direito, né? Nossa, mas optou por esse tipo de política? Como assim? Digo presidencialista, porque existem outras formas de governar. Gente, olha só. Primeiro eu queria citar duas pessoas interessantes para a gente poder começar o nosso debate, o nosso bate-papo. Que é o primeiro deles, que eu estou aqui, que é o seguinte, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, vamos entrar um pouquinho na filosofia, sociologia, história e todas as ciências humanas, tá, gente? Thomas Hobbes, ele dizia o seguinte, em, assim, grosso modo, se o homem já nasce mal, ele não sabe viver em sociedade e precisa de um estado autoritário que dite regras, normas de convivência. O Thomas Hobbes, ele tem uma teoria acerca disso, que o homem, ele nasce com uma certa crueldade e que a sociedade e a maneira, as regras, os ditos fazem com que aquele ser humano raciocine melhor, tenha um comportamento diferente, através dos exemplos, através da educação. Fica com isso aí na mente. A gente chega em Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que diz o seguinte: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Geralmente, eu gosto de colocar esses dois para brigar. Por quê, gente? Porque o Thomas Hobbes, ele dizia que o ser humano nasce com um comportamento ruim e que a sociedade molda para que aquele ser humano tenha digamos assim, a chance de ser bom. Já o Jean-Jacques Rousseau, que é o nosso grande, digamos assim, patrono aqui no Brasil, as suas ideias estão embrenhadas em quase toda a nossa educação, todo o nosso vínculo educacional está ligado a Rousseau. Ele diz o seguinte, ele diz que a sociedade que corrompe o homem bom.
Ou seja, o homem é bom e ele é corrompido pelas ideias más da sociedade. Dessa forma, a gente chega na discussão que eu queria com vocês. A que ponto o ser humano, afinal de contas, entende ou não entende de política? A gente vê hoje em dia muita gente fala tudo que pensa e com relação a isso eu quero deixar uma opinião. A gente simplesmente não pode falar tudo que pensa, a gente simplesmente não pode sair por aí soltando tudo que a gente pensa, num sentido técnico, tá, gente? Por mais que você viva num mundo extremamente democrático, né? Entre aspas, onde a democracia diz que você tem liberdade de expressão, pera lá, gente, a liberdade de expressão não é agressão. Aquilo ali não te dá uma carta magna, não te dá uma carta branca para que você saia por aí ofendendo todo mundo. A ideia não é essa. Você pode sim defender as suas ideias usando de artifícios que não precisam ofender o seu próximo para que você possa chegar a uma conclusão. Mas aí a gente já precisa dessas duas teoriazinhas aqui que eu li para vocês, tanto do Thomas Hobbes quanto do Rousseau. A gente precisa entender quem nós somos, a que ponto a essência humana é capaz de discutir algo. Será que nós estamos de fato preparados para discutir algo? E algo tão importante quanto política? Gente, o que é política? É administrar outros. Isso é política. Nada mais é do que você usar artifícios, usar legislações, leis para governar. Se você for olhar, por exemplo, aqui a teoria do Thomas Hobbes, por exemplo, ele diz, ele assim, deixa implícito que ditar regras seria o primeiro caminho para encaminhar esse ser humano para uma vida digna. E será que ele tá de tudo errado? Vamos pegar aí uma criança e vamos criar de qualquer jeito e vamos criar uma cheia de regras pra gente ver qual das duas ali que vai ter um percentual. Isso aí é de bondade, de maldade. Isso daí fica por conta de vocês, viu, gente? Porque eu já vi dos dois casos e já vi suas exceções, tá? Até porque eu acho que quando a vida dá limões, a gente faz a limonada, né? Então, o que acontece? Quando a gente para pensar nessa essência humana e até que ponto a política envolve nas nossas vidas, a gente meio que dá uma bugada, dá uma assustada. Porque a política interfere e muito nas nossas vidas, muito. Na sua vida econômica, na sua vida social, na sua vida familiar. Por mais que você ache que não, a política tá ali dentro, ó, implícita, fuçando em tudo. Como? Através de leis, ditando regras, através de impostos que a gente paga de tudo quanto é produto que a gente consome. Aqui mesmo na internet nós temos uma política que o YouTube tem, óbvio, todo mundo tá cansado de saber. Existem palavras que você pode falar, existem palavras que você não pode falar, existem ofensas, existem, digamos assim, conclusões que não são legais, que o YouTube tem explícito nas suas regras que aquilo não pode ser feito. Cabe a mim, que estou aqui em frente à câmera, né, usar de bom senso. E esse, meus caros, é a questão que eu não vejo em lugar nenhum. O bom senso. O que fez o bom senso? O que fizeram, na verdade, com o bom senso? Onde ele come, como ele vive. Acho que eu falei trocado, né? Como ele vive? Onde? Onde está o bom senso? Que é isso que a gente não tá vendo. Por quê? Porque a minha opinião ficou mais importante que a sua. Agora a gente vai brigar. E essa não é a questão. O ideal seria, bacana, sua opinião. A minha opinião é essa. Vamos tomar um café. E sabe quando que isso vai acontecer, gente? Nunca. Não tão cedo. Muito menos no Brasil, na atual conjuntura, onde a nossa estrutura cultural, com vontade de sumir, nossa estrutura cultural está totalmente deteriorada, a gente mofou, a gente parou ali num tempo em que, por exemplo, música, vamos falar de música que é outra coisa que eu entendo. Olha só, se você for analisar as letras das músicas, você vai perceber
que não são todas elas que falam diretamente com você. Por exemplo, digamos que eu tô escutando ali uma música que eu acho o ritmo bacana, mas tô nem aí pra letra, né? A letra não tô nem prestando atenção, mas o ritmo é legal. Ah, ela não me influencia, porque eu não estou ouvindo aquela música, aquela letra. Ah, para, né? Lógico que ela te influencia. Lógico que o seu cérebro tá adquirindo aquele conhecimento. Gente, adquirir conhecimento, a gente adquire de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer fase da vida. Uma criança, ela te observa falar e aprende a falar. É assim, desde que o mundo é mundo, desde o homem das cavernas. Então, o que que acontece? Você está ingerindo algo inconscientemente, que a gente chama isso de mensagem subliminar. As músicas são cheias de mensagens subliminares. E tem gente que nem sabe o que é isso. O que é mensagem subliminar? Como que isso influencia na minha vida? Tá doido? Eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida. Essas são as piores, são as mais fáceis de enganar. Então, o que acontece, gente? Bota aí uma música com uma letra bem ruim, pra não xingar, porque eu determinei na minha vida que eu não ia xingar nos meus vídeos, mas tem hora que eu fico aqui, aí eu tenho que dar aquela respirada, tá? Uma música bem ruim, de letra bem ruim. Aí você simplesmente não tá prestando atenção no que ela tá falando? Está prestando atenção. E inconscientemente você tá ingerindo aquilo e o seu cérebro tá compreendendo o que você está educando a ele mesmo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro, ele é educável. O cérebro é educável. Aprende isso, você que educa seu cérebro. Então, o que acontece? Ingere um monte de porcaria. E quer ter opinião boa, gente? Não vai ter. Então, o que acontece? A consciência coletiva, ela tá cada vez mais piegas, mais fora de moda. E o pior, dita por aqueles que acham que a política é uma consciência coletiva. Gente, não. A política não é uma consciência coletiva. A política, ela é administração. Ela administra o coletivo. Entenderam a diferença? Então, gente, a consciência, ela é sua, ela é minha, ela é sua, ela é de cada um. E isso tem que ser levado em consideração. Nossa, tem bananeta, blá blá blá. O que acontece? Se isso for levado em consideração, a gente chega num bem comum, que é o quê? O ser humano, ele é o que ele é educado, ele é o ambiente em que ele vive, ele é o ser em que ele resgata. Dessa forma, pessoal, cada um tem que cuidar da sua própria vidinha, da sua própria bolinha, para depois fuçar ali na bolinha do outro. É errado fuçar na bolha do outro? Não. Às vezes aquela pessoa tá tão confortável dentro da bolha que ela tá pouco se lixando pro que tá acontecendo pro resto do mundo. Sim, nós podemos cutucar a bolha do colega, mas nós não podemos ultrapassar aquele limite que eu costumo dizer que é uma liberdade de duas pontas. Liberdade, duas pontas. Você vai escolher, porque você pode ser livre e ser bom, e você pode ser livre e ser mal também, tá? Então vamos ficar com esse pensamento e eu vou fazer outro vídeo em breve mais específico, assim, um pouquinho mais específico acerca da política, principalmente aqui no Brasil, porque tá uma bagunça, gente, tá uma verdadeira bagunça. E sabe o que é pior? A gente tá deixando.